em Sampa, com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Vamos lá, direto pra capital paulista falar com ele, Luiz Marcelo Diniz, nessa quinta-feira, que deve estar muito calor em São Paulo também. Boa noite, Diniz. Boa noite, Thiago. Boa noite, Luizinho. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Ipanema FM São Paulo. 30 graus às 10 horas e 30 minutos. Nossa! Você não tem noção o inferno que tá a Vila Olímpia, bares lotados, mulherada. Cadê a crise, Diniz? Não tem crise, não bicho. Não tem crise. Não tem crise, tá todo mundo bem de vida aqui, não é possível. Que coisa linda, Diniz. Você tá lá embaixo, no celular, vendo as meninas passando na calçada, esse é o ambiente ou não? Tudo de perna de fora, tudo com aqueles decotão. O verão é a coisa mais linda do mundo. O telefone vermelho vai tocar em 30 segundos. Eu preciso desligar a internet aqui, né? Isso. Ô, Diniz. Diz pra mim, trouxe pauta especial Dia dos Professores, é isso? Pois é, né? A gente não pode deixar de falar dos professores, né, cara? Aliás, antes de mais nada, eu quero mandar, então, um abraço para todos os professores que estão ouvindo a gente. Eu sei que a audiência é bastante grande desse público. Quero mandar um abraço para os professores que eu tive aí durante minha vida toda. Tem muita gente que escuta a gente. Os meus amigos professores, tenho grandes amigos professores que sempre me contam aí das dificuldades da profissão, né? Eu vou mandar para dois, então. Gilmar Delgado, do Objetivo. Esse é um. E Fernando Negrão Duarte, da Universidade de Sorocaba. Isso aí, eu endosso, mando pra Laurinha Delgado, filho Boa, Laurinha, um beijo. Do Gilmar, e um grande amigo meu, Luciano Salles, que também dá aula na mesma escola que a Laurinha, eu acho. Um grande abraço pra vocês. Eu dei aula já em 1996, acredita? Então parabéns pelo seu dia, Diniz. Eu dei aula na OSE. A OSE tinha um curso técnico de publicidade e tal, e eu dei aula um ano lá, cara. Foi uma experiência bem bacana, mas numa época em que ainda se respeitava os professores, cara. Não fala assim, poxa. Hoje a molecada perdeu a noção, né? Mas vamos lá. Bom, São Paulo, como não poderia deixar de ser, ela é a cidade do país aonde tem o maior número de escolas, né? A maior cidade do Brasil, a segunda maior da América Latina, é a que tem a maior teia escolar aqui. Deve, né? ser escola pra chuchu, porque se come aquilo tudo de pizza é porque tem gente, viu? Exatamente. Pra vocês terem uma ideia, eu peguei alguns dados aqui que são bastante interessantes. A cidade de São Paulo tem mais de 3.000 unidades pré-escolares, que são aquelas escolinhas de crianças de 0 a 5 anos. Que Públicas e privadas, né? Públicas e privadas, 3.000 no total. Deve ser 2.890 privadas e 210 públicas. Olha, é engraçado, Thiago, que com relação às pré-escolares, a quantidade de escola pública, ela é muito grande, porque tem muita escolinha creche, essas coisas assim, né? Aí já quando você sobe, né, para a escola de 1ª a 8ª série, que é o ensino fundamental, e depois de nível médio, aumenta o número de escolas particulares e diminui um pouco das escolas municipais, né? Mas enfim, são 2.070 unidades do ensino fundamental, né, que é a 1ª a 8ª série. Já são 5.000. Que da minha época e do Luizinho era o famoso colegial, né? Aliás, não, né? O colegial é... Do 1º ao 3º, né? De 1º a 3º. É o ginásio, isso é o ginásio. São 1.200 escolas de nível médio, que é o 1º a 3º ano. Uhum. E são 150 faculdades. Faculdade tem pouca, viu, Diniz? Faculdade tem pouca para uma cidade do tamanho. Igual a Facens não tem nenhuma. Gostou do merchan? A Facens tá bombando, concurso de bolsas. Aliás, tem muito publicitário que tá querendo virar engenheiro, não tem? Eu sou um deles, que se eu fosse um pouquinho mais inteligente, se eu soubesse um pouquinho mais de matemática, eu faria engenharia. Porque é o futuro, né, cara? Exatamente. Aliás, eu fiz uma pesquisa hoje, até mesmo quando eu estava fazendo a pauta,
dizem que os maiores salários, né, isso uma média sempre, né? Os maiores salários hoje e para os próximos anos ainda são os salários dos engenheiros. Então vocês aí de Sorocaba façam. Sejam professores, sejam engenheiros. Não sejam publicitários, não sejam jornalistas. Não sejam jornalistas, pelo amor de Deus. Não vá trabalhar em rádio nunca. Seja um engenheiro. A não ser que você goste de apanhar, ser humilhado. Aí tudo bem, né? Bom, nessa rede de ensino tão grande da cidade de São Paulo, a gente tem aí mais ou menos 3 milhões de alunos matriculados e mais de 150 mil professores, orientadores e tudo mais. Desses 3 milhões, Tiago, esse é um número interessante. 1 milhão é da rede municipal. 1 milhão? 1 milhão desses 3 milhões de alunos matriculados. A rede municipal, né, as escolas municipais aqui, elas tiveram 60 dias de greve no começo do ano, né? Foi um ano bem difícil para os alunos aqui da cidade de São Paulo. Os professores viviam indo lá na porta do Haddad, da casa do Haddad, ficaram 2 meses parados, infelizmente não conseguiram aumento de salário nenhum, mas enfim. Na outra ponta, cara, a gente tem aqui, eu consegui uma lista das escolas mais caras de São Paulo. Isso eu quero saber. Bichão, você negócio... sempre muito gourmet, obviamente você vai falar de mensalidades de R$8.000, eu tenho certeza. Olha, não chega a tanto, mas tem um colégio aqui em São Paulo chamado Colégio Vértice, que ele fica, a unidade 2 dele é a unidade mais cara, fica no Campo Belo, aqui na Zona Sul, que tem mensalidade de R$4.000. Pra estudar assim na escola, né? Pra estudar na escola. É só filho de jogador de futebol, shake e bandido, não é possível. Quando eu tô falando bandido, você entende muito bem onde me refiro. Isso abrange várias profissões. Isso. O segundo mais caro é o Colégio Santo Américo, no Morumbi, também na Zona Sul. A mensalidade é de R$3.500. Depois vem o Colégio Palmares, em Pinheiros. E os Dante, Alighieri, Então, eles estão aí sexto, sétimo lugar. Quanto tá o Dante? Em torno de R$3.000. 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 Em um ano, você gasta aí 35. Você gasta aquele Santa Cruz lá, não tem um Santa Cruz, uma coisa assim? Também é nessa faixa de 3,5. Meu Deus do céu, que isso? É muita grana, né, cara? A gente demora quantos meses pra pagar uma mensalidade, Luizinho? 3 meses pra pagar uma mensalidade? Você tem que pagar uma mensalidade parcelada em 6 meses. Seu filho não faz a 4ª prova do ano, acabou seu salário do ano, bicho. Exatamente. Dá pra você fazer, você paga uma, estuda um mês, fica 300, volta daí 3 meses. Se eu chego de Logan pra buscar o Caetano num colégio desse. Por outro lado também, cara, assim, teve um assunto, né, no final do ano passado e começo desse ano, que ainda não teve um final, que foi um projeto de transparência, aí acabou revelando o salário dos professores da USP. A USP, ela tem um déficit de R$1 bilhão. Não acredito. A USP tá numa pindaíba desgraçada, é um buraco sem fundo. E mesmo assim, cara, ela tem professores ganhando aí 20, 30, até R$60 mil. Todos concursados pra vida inteira, passa pra mulher, pro neto. Isso. Pra vocês terem uma ideia, olha só isso aqui que interessante. Existe um teto para salário de professores, né? No plano federal, o teto é o salário dos ministros do STF. Sim. Que é R$30 mil. Só. Apenas. Só isso. Nos estados, o limite é o salário dos governadores. Em São Paulo, o Geraldo ganha R$21 mil. Tá? Ganha menos que o Panunzio. Exatamente. Bom, para você ter uma ideia, lá na USP, que está devendo aí R$1 bilhão, tem 2.000 servidores com salário maior do que o do governador. Ou seja, tem 2.000 caras ganhando mais de R$21 mil. Não acredito. E 356 professores ganham mais do que a presidente Dilma, que tem um salário de R$27 mil.
Não, e assim, eu nem acho que o Geraldo, por exemplo, ganha pouco, quando a gente fala ganha mais que esse, menos que aquele, porque a responsabilidade que esse cara vai se amarrar juridicamente até o final da vida, isso aí é pra loucos e poucos, exatamente, né? Para que o nosso ouvinte tenha uma ideia, o salário base de um professor estadual de São Paulo é R$2.500. A gente tem 2.000 professores ganhando mais de R$21 mil na USP. Então isso deu o que falar. O professor que ganha R$60 mil é um professor aposentado de 90 anos. Que delícia. O cara ganha 60 Esse cara, mil se morrer, a família demora uns 8 meses pra contar. Só pra receber mais quase $500 mil. Cara, mas isso é com o tempo também, né, Diniz? É quinquênio, é mais um monte de coisa, né? Tudo bem, tem os méritos, né, cara? É o que o Thiago falou, é tudo concursado, né, cara? Concurso é concurso. Agora, a gente tem que ter um pouco de discernimento, né? Tem uma questão que eu nem vou entrar agora, que é o lance dos militares, com todo respeito aos militares, principalmente a polícia militar, que tem todo o nosso reconhecimento aqui. Todo, meu também. Mas, porra, tem neto de pracinha ganhando 15 mil, saudável aos 32 anos de idade. Até onde isso vai, né? Exatamente. É duro. E só pra terminar, Thiago, uma história super interessante aqui que aconteceu em 2013, num cursinho bem famoso aqui da cidade de São Paulo, e que tem várias unidades e tal. Tinha um professor que era um professor muito querido pelos alunos, que era o professor Luizão. Luizão era um cara que dava aula de filosofia lá pra molecada e tal. Um dia os alunos entraram no Facebook dele e viram algumas coisas falando de mulher e o cara travestido e tal. Acharam que era um protesto dele, né, com relação a sexismo, a machismo, essas coisas todas. Afinal, ele é um professor de filosofia. E aí questionaram ele em sala de aula. E aí ele falou assim, bom, galera, é o seguinte, o tio Luiz, na verdade, é tia Luísa, eu sou transexual. Entendi, o Luizão era a Luísa. Era a Luísa. E aí, cara, pra estranhamento dele, né, como ele disse numa entrevista, a reação dos estudantes foi a mais positiva possível, assim, a aceitação foi imediata. Os alunos pediram para que ele passasse a dar aula vestido de mulher, se assumisse como mulher perante a escola e os alunos. Ele fez isso. E aí, meses depois, a escola cortou 70% das aulas e do salário dele. E aí, mais de 6 meses depois, acabou mandando o cara embora. Não é fácil, né? Não é fácil. Infelizmente, preconceito é um mal do... Mas a história do Luizão, e aí? Você falou sempre no passado, ele morreu? O que aconteceu com ele? Não, é que aí ele parou, né, cara? Assim, ele acabou parando de dar aula, né? E aí ele entrou em depressão e tal, e tava se cuidando, porque ele ficou muito chateado com essa história, né? A gente tá falando aí de um cursinho que é muito famoso, que é muito caro, e assim, que dá aula para filhos de pessoas que teoricamente têm mais discernimento, né? Então isso foi um choque para ele, tá? O cursinho ter mandado embora, essas coisas todas, mas a felicidade de que a molecada entendeu muito bem. Muito bom, Diniz. Bacana, gostei da pauta do dia dos professores. Mas o Luiz Marcelo continua sendo Luizão. Esse é Luizão. Você tá ficando igual o seu sogro popozudo, é isso? É o popozão. Popozão. Diniz, um abraço pra você, meu filho. Ótimo final de semana, até segunda. Até mais. Esse foi o Luiz Marcelo Diniz com mais um Em Sampa. Vamos de som, esse é o Na Noite Ipanema. At times life is wicked and I just can't see the light.